Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Apesar do surgimento de novas mídias, a televisão continua sendo o veículo de comunicação mais influente do país. Está em praticamente todas as casas, nos bares, restaurantes, rodoviárias e agora até em táxis e ônibus. Dita moda, divulga ideias, cria hábitos. Acumula muito poder. O Ver TV completa 6 anos discutindo esse poder e a influência da TV na sociedade brasileira. No programa de hoje, vamos lembrar alguns momentos desse trabalho e também analisar a crítica da televisão realizada no Brasil, ou a falta dessa crítica. São nossos convidados Orlando Fantasini, fundador da campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania e ex-deputado federal. Marilene Proença, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e integrante do Conselho Federal de Psicologia. E Gilberto Alexandre Sobrinho, professor de História da Televisão da Unicamp, a Universidade de Campinas, a quem eu agradeço terem aceito o nosso convite para conversarmos um pouco sobre esses 6 anos do Ver TV e sobre a crítica que se faz da televisão no Brasil. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir a uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. O Ver TV completa 6 anos de existência. São quase 300 programas analisando a televisão na própria televisão. Muitos dos temas tratados aqui são uma espécie de tabu para a maioria das emissoras, como o caso das concessões. Nós conhecemos de concessões que são vendidas, ou seja, que deixam de pertencer a um dado grupo e passam a pertencer a outro, especialmente envolvendo as grandes redes de televisão, né? Falamos também do negro na TV. E o número de pessoas que hoje se assumem como negras é muito maior do que no passado, né? No entanto, em números, isso não se expressa na televisão, nas telas. De como as mulheres são tratadas na televisão, das inovações tecnológicas que juntam TV e internet, do humor e dos seus deslizes. O que não pode acontecer é haver uma comissão, um comitê de sábios ou de poderosos que venham impor os limites para o humor. Senão aí, para mim, o nome disso é outra coisa, é censura. Do esporte como espetáculo e mercadoria. A Copa do Mundo é um super evento, né? Quer dizer, obviamente que isso chama a atenção de uma população bastante grande e a televisão acompanha esse interesse. Dos desenhos animados. A partir de 2000, eu reiniciei o trabalho de montar de novo um estúdio e começar a fazer a produção de desenho animado. Das telenovelas, da publicidade para adultos e crianças e do telejornalismo. Existe uma banalização muito grande da câmera escondida e uma busca desenfreada pela audiência. São análises críticas que ainda têm pouco espaço na mídia em geral e particularmente na televisão. Eu acho que nós estamos dando uma contribuição, não para dizer o que o público deve fazer, mas para que o público pense a partir das reflexões de vocês. Orlando, eu vou começar com você, que você é meio pai da criança, não é? Você além de ser o idealizador da campanha Quem Financia a Baixaria Contra a Cidadania, participou daquela Conferência Nacional sobre os Direitos Humanos, que deu origem à campanha, que, por sua vez, deu origem ao Ver TV. Como é que foi essa história? Então, Lalo, eu estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e anualmente a comissão faz a Conferência de Direitos Humanos. E assim que eu cheguei, nós percebemos que tinha muitas reclamações de telespectadores em relação à programação. Isso era que ano, mais ou menos? 2002. 2002. E aí se pedia... Ratinho estava no auge. Estava no auge. E aí nós tentamos colocar dentro da conferência um debate especificamente sobre a questão dos meios de comunicação, né? Ou seja, a valorização dos direitos humanos nos meios de comunicação, que acabou deflagrando com a campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania e, posteriormente, com o avanço da campanha com o programa Ver TV, que hoje comemora seus 6 anos de existência. A campanha, só para lembrar o telespectador, a campanha tinha uma especificidade, né? Ela ia no anunciante. No anunciante. Como é que era? Então, nós tínhamos um ranking da
baixaria, o telespectador ligava para a Câmara dos Deputados, nós tínhamos um telefone, e os programas mais denunciados, eles eram submetidos a pessoas vinculadas à área de comunicação, dentre elas você, o Boretson e tantas outras pessoas que participaram e colaboraram, fazendo pareceres, e aí nós, então, buscávamos um contato com a emissora, e se a emissora se recusasse ao diálogo, nós íamos no anunciante. O caso típico foi o João Kleber, que a gente conseguiu tirar o programa do ar. Né? Quer dizer, o anunciante resolveu não mais patrocinar o programa, porque ficou muito vinculado de que era um programa que afrontava a dignidade humana, os direitos humanos, e o patrocinador não quis ter sua marca vinculada a um programa com essas características. Você acha que os problemas continuam, persistem? Nós tivemos um período onde a campanha teve o seu auge, né, e que as emissoras passaram a ser mais atentas, né, e depois eu acredito que hoje deu uma afrouxada nessa fiscalização da sociedade e elas retomam novamente aqueles modelos de programas onde a banalização, a afronta, a dignidade das pessoas, elas voltam a ganhar espaço. A campanha acabava suprindo, né, a falta de um órgão regulador, como tem na Inglaterra, como tem na Europa, né? A campanha acabava fazendo esse papel, informalmente. Né? Informalmente, e esse era o objetivo. O objetivo não era censurar ninguém, ao contrário, era você poder ter um controle social, porque isso dá um impacto. Né? O que a televisão hoje transmite, ela impacta diretamente. Como você disse na abertura do programa, ela cria hábitos, né? Ela dita moda. Então, a campanha acaba também fazendo com que as pessoas passem a ter determinados comportamentos. Né? Dentre eles, aqui eu queria lembrar o programa que estimulava a agressão a pessoas homossexuais. Né? E passou a ser uma prática até corriqueira em determinados períodos, como está voltando a ser novamente, e que isso é um absurdo. Então, a campanha fazia esse tipo de controle. Os anunciantes, não querendo se associar a programas dessa natureza, acabavam deixando de fazer seus anúncios. Marilene, o Conselho Federal de Psicologia é parceiro do VerTV desde o início. Né? Nós temos tido aqui a participação constante de psicólogos, porque a televisão tem um impacto muito grande, principalmente na formação de crianças e adolescentes. Como é que você vê essa questão, como é que você vê essa presença da televisão no dia a dia dos seres em formação no Brasil? É exatamente isso, né? Quer dizer, hoje qualquer criança, desde muito pequena, está se expondo e está exposta à televisão no Brasil. Acho que hoje a televisão qualquer lugar que a gente vá, né? Vai na farmácia, tem uma televisão ligada, né? Então, em todos os ambientes sociais, ela está presente. O Conselho Federal de Psicologia também, né, estava bastante atento nesse momento à questão do papel da comunicação na formação de crianças e adolescentes. Então, o nosso foco sempre foi esses dois segmentos, né, do desenvolvimento humano, de uma geração aí que está se desenvolvendo. Né? E eu acho que com a democratização do Estado, a gente tem questões muito importantes para colocar do ponto de vista do que a nossa criança deve assistir. E essa ideia, e a questão que começava a acontecer, de que crianças muito pequenas assistiam programas infantis e no meio dos programas passavam trailers de filmes violentos para adultos, passavam cenas eróticas, passavam então coisas que é do mundo do adulto, né? E não do mundo da criança. E ao mesmo tempo, cuidado de nós não cairmos no moralismo, né? Claro. E numa censura de que a criança também tem que viver numa redoma, né? Onde ela não tenha Esse informações. meio termo é que é difícil, né? Exatamente, que é o grande desafio da educação também, né? Como é que a gente faz esse ajuste, né, entre o que seria realmente educativo para uma criança e o que não seria. E essas perguntas, acho que a sociedade começou a se fazer no momento que a campanha também é implantada nacionalmente. E é muito importante essa sustentação teórica que a psicologia dá, porque uma coisa é você criticar o programa na base do eu acho. A outra é você dar uma sustentação científica, né? Eu acho que esse é um papel da psicologia em geral, e eu acho que o Conselho vai nessa linha, né? O Conselho pediu pareceres, né, a profissionais da área de psicologia, no caso
nosso professor Yves de Latay, do Instituto de Psicologia, foi uma pessoa que estuda a moralidade, que estuda essas discussões, né, sobre desenvolvimento moral na infância. Foi uma pessoa que ajudou muito a pensar essas questões com relação ao papel da televisão, que como a criança deve ser tratada dentro do espaço da mídia, né, que questões, enfim, a mídia poderia aproveitar esse momento da infância, né, para estar desenvolvendo, para estar implementando, e não o contrário, né? Mas, de qualquer forma, acho que isso que você está colocando, o que o Orlando está colocando é importante, porque talvez a gente esteja um pouco um afrouxamento nesse momento desse processo e uma adultização da criança, né? E essa adultização não passa somente pela televisão, mas a televisão veicula, né? Quando a gente era pequena, a gente gostava de entrar no armário, no quarto da mãe, quando ela não estava, e experimentar as roupas, e pôr o sapato, e passar maquilagem, né? E hoje isso passa a ser vendido para a criança, né, como se fosse um produto da infância. Então, você perde muito desse lugar da infância, desse lugar da fantasia, e você já se torna, né, um adulto em miniatura. Adulto em miniatura, é verdade. Gilberto, você tem feito um trabalho de história da televisão. Aliás, é uma tarefa um pouco, é um trabalho um pouco raro no Brasil. São poucos ainda que se debruçam, né, sobre a história. Quando há a história oficial, né, das emissoras, mas uma história crítica feita a partir com critérios científicos, com uma visão acadêmica do problema, é raro. Como é que você vê a televisão no Brasil, esse desenvolvimento da televisão no Brasil, principalmente nesses anos mais recentes do que você está estudando? Bom, você tem razão quando você diz sobre a falta de estudos, né, sobre a história da televisão brasileira, porque eu acho que de alguma forma a TV como objeto de conhecimento ela demorou para chegar em alguns departamentos, sobretudo as humanidades, né? Você tem estudos da área de sociologia, na área de antropologia, e agora se começa a desenvolver estudos que analisam programas, que vão olhar de forma mais vertical para algumas questões, né? Mas o estudo sistemático da história da TV, né, e também a crítica sobre a TV no Brasil na verdade, um grande desafio, porque você tem muito o que fazer. Realmente você tem razão quando há ainda e é recente a história oficial de algumas emissoras. Essa história ainda não foi devidamente contada, porque na verdade você não tem a história das emissoras, você tem histórias das emissoras e os seus entrecruzamentos, né? Há pouca publicação, por exemplo, sobre história da TV no Brasil, né? Se você for na livraria, você vai encontrar 2 títulos hoje, né? Num país que a televisão ela pauta o dia a dia das pessoas. O professor Bernardo Kucinski, lá da ECA, dizia que ela unifica o país, ela unificou o país, sim, como as estradas de ferro unificaram a Inglaterra, né? A novela, né? Você discute novela do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Sim, a novela é um bom tema, né? Eu acho que talvez o estudo da telenovela seja um lugar de maior avanço. Tem um núcleo de estudos da Universidade de São Paulo que já produziu pesquisas muito importantes sobre o tema. Talvez seja realmente um assunto que tenha mais avançado. E talvez programas de jornalismo, né? Na área de jornalismo. Mas a programação televisiva, o fluxo televisivo, ele é imenso, né? E ele tem aí oferecido uma dieta cultural, digamos assim, que já forma o imaginário há muito tempo. E ela passa, né, diferentemente do cinema, que você volta, você vê o objeto, você vai na locadora. Então, isso impõe um desafio, esse fluxo da programação. Mas ele tem que ser enfrentado. E hoje, com as novas tecnologias, né, que já estão ficando velhas, né, esse termo já é um termo que a gente tem que repensar, eles possibilitam a gente olhar o YouTube, por os exemplo. Programas, exatamente. Bom, primeiro que há um investimento em algumas emissoras, a Globo tem feito isso, de lançar programas, né, o que é bastante interessante para o pesquisador. O pesquisador pode ter acesso a alguns na acervos, internet, né? Mas você pode hoje comprar programas, né? Comprar minisséries, comprar telenovelas e rever essa história, né? E com o YouTube eu acho que aí se deu o grande salto, né? Porque ali se constitui de alguma forma uma crítica que é descentralizada, né? Em que você tem um comentário livre sobre uma programação que é postada imediatamente. Então, o programa vai ao ar, logo em seguida você já observa ali
uma edição que é feita pelo próprio telespectador, né? Que a coisa passa a ser reconfigurada, e uma série de comentários verbais. Então você tem uma crítica que é descentralizada e que é feita sobre os programas. Né? Bom, Gilberto, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Nós vamos continuar falando sobre isso, sobre a pesquisa, sobre a crítica da televisão, no próximo bloco. O Ver TV faz uma breve pausa e volta em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a televisão brasileira e a crítica da televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje comemora 6 anos no ar. E nós estamos nesse programa especial debatendo o próprio Ver TV e a crítica que se faz da TV. Um dos programas do Ver TV, ou vários programas, várias edições do Ver TV, discutiram a questão das concessões para emissoras de televisão. Concessões outorgadas pelo Estado em nome da sociedade, que tem no Brasil a duração de 15 anos. É um tema pouco discutido ou quase nunca discutido pela televisão brasileira. Uma das pessoas, um dos convidados que tratou desse assunto foi o professor Valério Britos, da Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o professor Valério e depois a gente fala um pouquinho sobre este tema, que foi um tema que foi trabalhado pelo Ver TV ao longo desses 6 anos. Vamos ouvir o professor Valério Britos. Né? O papel da agência reguladora, que me parece que tem que ser uma agência muito clara na sua autonomia, dentro do que é possível de autonomia no mundo de hoje, né? Na medida em que ela, pelo menos, represente a diversidade de interesses que estão nos países, né? Seja dos próprios empresários de radiodifusão, evidente, né? Eles são operadores e outros agentes de mercado têm que estar, esse tipo de voz tem que ecoar lá dentro, a voz da sociedade civil, do telespectador, do consumidor, dos grupos sociais que têm demandas a levar e do próprio Estado como agente concessionário e fiscalizador desse processo como um todo. Essa agência que deveria ser autônoma, né, e de alguma maneira dar conta dessa diversidade, com mandatos muito claros, muito estipulados, não coincidentes com o mandato do Executivo Federal, parece muito claro isso também, ela pode ter vários papéis. E no caso, parece que é mais oportuno e que vem se discutindo nesse momento é que essa seja uma agência reguladora da radiodifusão, que ela possa controlar o processo de outorga, de fiscalização, né, de como essa concessão vai ser desenvolvida e como depois, possivelmente, ela pode ser renovada ou eventualmente cassada a qualquer momento e que tenha, na verdade, um conjunto que chama de cadernos de encargos, e esses cadernos de encargos serão fiscalizados, são compromissos públicos. Orlando, o que o Valério está falando aqui, nós começamos a falar no primeiro bloco, quando eu fiz a relação entre a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania com os órgãos reguladores que existem na Europa e nos Estados Unidos. Ele está se referindo aos órgãos reguladores que têm o papel de fiscalizar, não só de fiscalizar, mas também de acompanhar o processo de outorga. Você não acha que numa nova lei de meios para o Brasil deveria incluir a existência do órgão regulador? Porque sem ele fica muito difícil. Aí a gente corre o risco de cair na censura. Ou não se faz nada, ou se cai na censura. E o órgão regulador seria um intermediário, né? Então, só para a gente não perder de vista, a censura existe por parte dos concessionários. Eles decidem quem pode e quem não pode aparecer. Então, eles censuram. Quer dizer, essa história de que o Estado é que censura, hoje é justamente o oposto, né? A gente não pode perder de vista que nós tivemos alguns políticos censurados pelas emissoras de televisão, né, na história desse país. Então, governador Leonel Brizola. O governador Leonel Brizola, né, e tantos outros que tiveram também problemas dessa natureza. Então, é um órgão regulador, como nós temos o regulador para a energia elétrica, para telecomunicações, para a aviação, também é cabível para os meios de comunicação. E lembrar que aqui no Brasil nós temos um problema gravíssimo, né? Quer dizer, o poder concedente, então, se o poder concedente dá uma concessão para uma linha de ônibus, e se a empresa de ônibus não estiver atuando a contento,
o poder concedente revoga a concessão. Nos meios de comunicação, o Estado é o poder concedente, mas ele não pode revogar a concessão. A concessão só é revogada por 3/5 do Congresso Nacional, que é quase impossível. E voto aberto. E voto aberto, que é quase impossível. Ou através de uma decisão judicial, que praticamente impossível também. Então, um órgão regulador seria extremamente importante, né? Primeiro, porque nós iríamos delimitar exatamente o que tipo de concessão, qual o período da concessão, o que deveria, né, o que se enquadra essa concessão. Que serviço deve prestar. Que serviço deve prestar. Né? Nós teríamos em conta que deixaria as concessões de serem renovadas pelo próprio Congresso, que a grande maioria dos parlamentares são proprietários de concessões. Então, eles mesmos votam. Né? Eu fiz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Você não tinha televisão, não? Não tinha televisão. Eu tinha um radinho a pilha. Mas, e assim, quero fazer justiça aqui à deputada Luísa Erundina, né, que ainda trava essa luta no Congresso Nacional, né, contra esses privilegiados que são os donos da concessão, não cumprem estritamente o que diz a Constituição Federal, mas renovam as suas próprias concessões. Então, um órgão regulador seria extremamente importante nessa perspectiva de a quem se dá a concessão, né, o prazo, qual é o objeto da concessão, e quem não cumprir estritamente o objeto teria um conjunto de sanções. Mas teriam ser pessoas eleitas, né, para desempenhar efetivamente essa função, não coincidindo, como o professor coloca claramente, com o mandato. Porque, caso contrário, nós vamos continuar vivendo sob a censura dos concessionários. Né? Quer dizer, se o concessionário acha que o filme produzido pela produtora independente tal vale a pena, ela exibe ou não. Porque não é só a questão política, né, dos políticos que podem aparecer ou não, mas a questão cultural. Que tipo de cultura pode aparecer nos meios de comunicação? Né? Quer dizer, eu que sou concessionário, eu decido. Né? Quer dizer, o que o povo vai ver, o que o povo brasileiro pode ver. Uma das coisas assim, que eu acho mais absurdas, né? Eu pelo menos gosto muito do sotaque nordestino. Você tem uma padronização hoje, né, dos jornalistas, que eles têm que falar o misto do paulista com o carioca. Né? Então, se nós observarmos nas emissoras, né, as pessoas mesmo, né, da cultura nordestina, elas têm que perder o sotaque para falar esse misto de paulista com carioca, porque essa virou o padrão, né, global, ideal. Então, esse modelo que possibilita os concessionários a fazerem a censura tem que terminar. Orlando, um outro tema que também foi debatido ao longo desses 6 anos de Ver TV, constantemente, diz respeito à publicidade infantil. Vamos ver um trecho aqui da advogada Isabela Henriques, do Instituto Alana, que trabalha exatamente sobre esse assunto, da publicidade voltada para crianças. Vamos ouvir a Isabela. Nós acreditamos que nenhum tipo de publicidade, seja de alimentos, de produtos infantis ou mesmo de automóveis, enfim, que a criança não deveria ser destinatária de nenhum tipo de publicidade, de mensagem comercial. No caso dos alimentos, o problema é ainda mais grave, porque nós temos, como foi dito aqui, alarmantes índices de obesidade e também obesidade já na infância. Nós já temos hoje índices de obesidade infantil no Brasil que chegam a mostrar que nós temos 15% das crianças brasileiras já com obesidade e esses são dados do Ministério da Saúde. Então, esse é um problema muito grave. Você falou aqui, né, no primeiro bloco sobre a adultização, não sei se essa palavra existe, mas... Nós inventamos. Nós inventamos agora. O Guimarães Rosa inventou também, não tem problema. As crianças sendo tratadas como adultos, né? E mais do que isso, a questão da sexualização precoce. Isso. Não é? Eu acho que a Isabela tocou nisso. Eu gostaria de ouvir um pouco você mais um pouquinho sobre essa questão. Né? Como é que as etapas da vida acabam sendo encurtadas por esses fatores externos? Eu acho que é importante a gente pensar que a criança ela é constituída, né, no ambiente cultural onde ela está inserida. Então, portanto, os valores que vão estar presentes no seu processo de desenvolvimento são os valores que estão circulando na sociedade. Não só a televisão, né? A gente também não pode considerar que a televisão é o único veículo de constituição da cultura, né? E de constituição dos valores,
mas é um veículo importante, quer dizer, um veículo que tem hoje uma amplitude e um acesso da criança muito rápido. Qualquer criança de 2 anos pega o controle, liga a televisão e está assistindo. Né? Então, esse lugar que a televisão passa a ocupar dentro da cultura vai fazer com que a gente tenha que se preocupar também com que valores estão sendo transitados e produzidos nesse espaço de divulgação. A questão da sexualização, né, precoce, essa questão também da propaganda, acho que foi muito bem colocada, né, pela colega, quer dizer, a propaganda em si, ela tem como objetivo o consumo, vender, né? Então ela sempre vai ser apelativa. Então não tem uma mais apelativa, uma menos apelativa, ela é apelativa, quer dizer, pela própria natureza. Apela para o consumo. Pela própria natureza da sua Constituição. Então, o que a gente pode é pensar em espaços de regulação que fossem, pensar com a criança como seriam esses espaços de regulação, porque isso é uma coisa delicada, até do ponto de vista até do adulto. Como se faz isso? Que estudo se tem sobre essa temática? Há pouca coisa ainda no mundo inteiro, né? E a questão no Brasil dessa sexualização precoce da criança, que também é um elemento bastante cultural, né? Quer dizer, a criança, ela está exposta hoje a programas chamados os grandes programas de televisão, que passam aos domingos, né? Que são veiculados de auditório e tudo mais, onde todas as cenas, né, de erotismo se fazem presentes em todo momento. Então, você vê as crianças imitando, né, muitas vezes, ato sexual, imitando coisas em músicas. Uma das músicas que agora está super na moda, né, prevê isso, e tem um movimento, e a criancinha de 3 anos, 4 está fazendo. Não está entendendo por quê, mas está fazendo. Então, eu acho que esses temas têm que ser objeto de discussão dos pais. Né? Quer dizer, nós, enquanto pais, enquanto sociedade, temos também que nos apropriarmos disso e não acharmos isso natural. Não acharmos que é natural a criança consumir, que é natural a criança ver um programa desse e entender o que está acontecendo, ou então inibir perguntas, né? Que venham depois dessa e que o pai fala, não, isso não é para você e tal, mas ele já assistiu. Já assistiu, né? E fica com aquela minhoca. Exatamente. Ô, Gilberto, isso na história, a história não mostra essa discussão, né? Por exemplo, desses 2 temas que a gente acabou de falar, concessões e propaganda para criança. Mas é algo que chama bastante atenção, e eu vou voltar na ideia da crítica da TV no Brasil, porque a gente, quando pensa na história da televisão, onde há um espaço da crítica da televisão, a gente tem que pensar que, quando a gente se pronuncia sobre a TV, a gente tem que levar em consideração a responsabilidade social do meio. E, quando é uma concessão pública, isso salta aos olhos, né, digamos assim. Né? Então, portanto, a gente tem que ter muito em mente a ideia de que, quando a gente quer uma TV de qualidade, né, a gente tem que pensar nos mecanismos, né, para que isso possa ser construído. E a regulação, ela entra nesse debate. Né? Basta a gente pensar em alguns casos recentes de abuso da programação. Né? Eu me lembro do sequestro do ônibus, que culminou no assassinato do Sandro, né, que gerou uma longa-metragem, isso, no Rio. Agora, no caso também que voltou, da Eloá, em que a TV coloca na sala de estar e os outros espaços, de uma maneira natural, cenas de violência, né, participando ali, inclusive as decisões dos policiais são pautadas pela posição da câmera, né, e isso tudo está, como a professora falou, naturalizado. A gente tem que desconstruir isso. É o papel da crítica e de uma história da televisão atentar para esses momentos. Né, e a gente observa que, quando não há efetivamente uma regulação, se abre espaço para esse tipo de comportamento das imagens. Só que essas imagens não podem realmente serem naturalizadas. Elas têm que criar um espaço oficial e institucional de debate. Tanto é que eu acho que é preciso colocar a televisão como pauta na sala de aula. Pouco, né? Na sala de aula, e haver órgãos institucionalizados abertos a esse debate. Sim. Eu acho que a história, por exemplo, a história crítica da TV não tem que ser uma disciplina dos cursos de comunicação, tem que estar no ensino médio e no ensino fundamental, porque a criança e o jovem têm que olhar criticamente
a TV. Ele não tem que aprender apenas a ler a literatura, não é? A olhar objeto de arte. Ele tem que aprender a ler criticamente o objeto de televisão, que está na casa dele, né? Eu acho que a psicologia tem um papel fundamental nessa discussão, né? De mostrar que a importância, quer dizer, quais são as consequências dessa relação que ele acabou de falar, das crianças expostas à televisão longas horas por dia, não é isso? Eu acho que esse é um debate em todas as áreas, né? Você falou a questão da escola, a questão nas igrejas, né? Hoje as crianças frequentam os espaços religiosos desde muito cedo, nos espaços sociais, quer dizer, acho que todas essas instâncias seriam fundamentais de alguma forma abordarem essa crítica à televisão, porque se essa questão não for posta, não é, como um problema da sociedade, como uma questão sobre a qual a sociedade tem que se debruçar, e todos os seus segmentos, né, nós vamos continuar nesse lugar de naturalizar, de achar, isso está passando na televisão e eu estou assistindo. Né? Fica por isso. Você me permite, rapidamente, mas é óbvio que nós vamos esperar que as próprias concessionárias vão provocar esse debate. Aí eu acho que o Estado tem um papel fundamental, né? Quer dizer, a TV pública tem um papel fundamental, e aí o VerTV vem cumprindo esse papel no sentido de propiciar esse debate na sociedade. Porque quando se avança na perspectiva da democratização dos meios de comunicação, do controle social, né? De você ter um órgão regulador, aí você vê as emissoras fazendo uma autopropaganda, dizendo aqui nós produzimos programas de qualidade e sem nenhum custo para a sociedade, né? Inclusive colocando artistas de renome para fazer esse trabalho. Quer dizer, é um contra-trabalho, né? É um processo contra-educativo da sociedade, né? E que se nós não tivermos, por outro lado, o Estado com a sua força para estimular esse debate, para estimular o debate nos meios de comunicação, na escola, em todos os demais espaços, obviamente nós vamos perder essa batalha com as concessionárias. Né? Porque senão fica algo até muito cômodo, né? Como que se tudo isso é só responsabilidade da sociedade. Não. A sociedade tem o seu papel, mas o Estado tem que cumprir esse papel, mas com coragem, com vigor, no sentido de possibilitar que a gente faça esse debate de forma mais pública e mais ampla possível. Muito bem, Orlando. Mais um intervalinho. Nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos em seguida com o VerTV, que faz hoje 6 anos, completa hoje 6 anos no ar, discutindo a crítica da TV. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o programa VerTV de aniversário. São 6 anos no ar, que hoje conversa sobre a crítica da televisão. Nós no intervalo aqui, nós falamos no bloco anterior sobre a propaganda para crianças. E no intervalo, o Orlando Fantasini lembrava um comercial que gerou até uma situação bastante desconfortável e triste, né, que você presenciou. Num determinado comercial da televisão se estimulava as crianças a pedir para os seus pais comprar uma sandalinha, né, de uma apresentadora. E numa reunião numa periferia de São Paulo, numa igreja próxima a áreas de favela, uma mãe relatava da angústia dela, que a filha dizia que a mãe não a amava, porque a filha pedia a sandália, mas os recursos que a mãe tinha, ou comprava alimento, ou comprava sandália. E a mãe optava pelo alimento, né? Mas a filha, inconformada, dizia que ela não era amada pela mãe porque a mãe não dava a sandalinha dessa apresentadora de programa e ela não tinha as condições financeiras para tal. Então, são relatos... É por isso que em vários países é proibida a propaganda diretamente para a criança. A propaganda pode até ser feita, mas tem que ser feita no horário para adulto. Quem tem que decidir o que é bom ou o que é ruim, né? Não é ainda a criança que tem 2, 3 anos de idade que vai decidir se aquele produto é indispensável ou não para a sua vida. Mas os seus pais, sim, têm a responsabilidade de tomar essa decisão. E confunde um pouco propaganda, não tem clareza. Pesquisas mostram que alguns, até 12 anos, não tem clareza entre o que é ficção e o que é realidade. Isso. O que é propaganda, o que é dramaturgia.
Né? E o problema também da merchandise, né, que entra no meio da própria novela. Agora, né, você vê assim, a propaganda, o merchandise de determinados produtos, né, e assim por diante. Olha, o Ver TV, durante esses 6 anos, praticamente em todos os anos, discutiu a presença do negro na televisão brasileira. O tema é um tema bastante delicado, né, porque em alguns momentos o negro é apresentado de uma forma subalterna. Isso cria uma série de problemas, inclusive para as crianças negras que não se veem representadas corretamente, né, na televisão, criando problemas até de autoestima. Um dos participantes do Ver TV, que discutiu no Ver TV a questão do negro na televisão, foi o apresentador e vereador aqui em São Paulo, Netinho de Paula. Vamos ouvir o depoimento do Netinho. Eu queria também depois ouvi-los sobre essa questão, não só do negro, mas do índio, né, da mulher, né, que aparece em determinados momentos muito estereotipada na televisão. Vamos ouvir o Netinho. Muitas vezes a ousadia, ela é tida como um abuso. O negão tá abusando, aí já é muito, né? Ah, não, querer ter um programa dele... Aí já é muito. Ele pode até participar, né? Tanto que no meu caso, eu faço sempre questão de lembrar isso, não aconteceu nenhuma vez em função do meu talento, o diretor artístico chegar e falar assim, vem cá, você não gostaria de ter um programa aqui? Então a gente te contrata e tal, vem pra cá. Não. Você teve que batalhar. Nunca foi assim. Eu já sabia, eu entendi como é que funcionava um pouco a coisa. Fui atrás, primeiro, de uma viabilidade econômica e de pessoas que compactuavam com aquela ideia e com o segmento que eu ia atuar, que era o segmento de varejo, e compramos o horário. Então, após a compra do horário e o sucesso da audiência, aí eu virei contratado. Né? Ou seja, até o processo, pra gente, é mais difícil. E ele volta à televisão agora da mesma forma, está voltando da mesma forma, comprando horário numa rede de televisão para apresentar o programa. Mas o Netinho é posso dizer, um privilegiado, né? Porque conseguiu esse acesso. Agora, a grande maioria tem muita dificuldade. O Joelzito Araújo tem um livro que é clássico sobre o negro na televisão brasileira. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é uma pesquisa bem interessante que também culminou num documentário, A Negação do Brasil. A Negação do Brasil. O Negro na Telenovela, né, que é um estudo bastante importante sobre as representações que se fazem do negro no âmbito da telenovela, né? E aponta para uma questão que é bastante importante da gente pensar, né? Já que a programação televisiva, né, ela é feita pelas próprias emissoras, você não tem, como em outros contextos, espaço para produção independente, ela é de alguma forma unificada, pensada. Então, ali você observa diretrizes, né, de políticas institucionais que definem o que é uma programação. E fica claro que num país multicultural como o país, a TV ela ainda não é multicultural, né? E ela nega essa presença. Eu acho que o lugar do negro ele ainda não é devidamente ocupado. Você tem hoje o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo como os únicos atores negros. Como se fosse cumprindo a cota. E não é a realidade das ruas, não é a realidade do país. Mas isso cabe também para outras etnias, né? Para o índio, para os próprios asiáticos que estão aí, né, no país. E essa ideia, né, da representação, que no Brasil ela é muito conservadora, isso vale também para a questão do gênero e da sexualidade, né? Basta você pensar como há uma resistência de colocar um beijo entre 2 homens e 2 mulheres, né? Então, há uma programação muito conservadora na televisão brasileira e isso é, em parte, na minha opinião, né, pelas políticas institucionais das emissoras, né? O debate não é feito, porque nós não temos uma regulação. E também, se nós tivéssemos mais espaço para produção independente, nós teríamos uma programação mais diversificada, porque você teria a possibilidade de olhar novos olhares e outras narrativas.
poderiam ser contadas. E para o próprio mercado, né? Você abrindo o mercado de trabalho para diretores, produtores, jornalistas. Exatamente. Porque eu fico sempre com uma questão, né? Eu dou aula no curso de comunicação social, eu formo gente que quer ser realizador e que também quer trabalhar na televisão, né? Agora, a Unicamp e a USP são universidades públicas que formam esse tipo de profissional e não faz muito sentido você formar um profissional para atender a uma demanda que vem da emissora, de outras emissoras. Eu acho que faz sentido a gente pensar numa diversificação da programação. Inclusive para inovação, formato, Sim, exatamente, conteúdo. Exatamente. O Gilberto falou um pouco sobre a programação e a falta de diversidade. E eu fico incomodado, viu, Orlando, Marlene, com a expressão, não, mas não precisa regular porque o melhor controle é o controle remoto. Ele falou exatamente isso, quer dizer, por que adianta o controle remoto se você muda para ver a mesma coisa? Não foi, né? As programações são muito semelhantes, né? Esse discurso é um discurso extremamente da desinformação. Né? Quer dizer, do controle remoto. Do controle remoto. É impossível, né? Porque alguém que faça um discurso do controle remoto ou desconhece o que é os meios de comunicação, né? Ou está de má fé. Né? Porque não é verdade que o melhor controle é o controle. O melhor controle é o controle social. Né? Tanto está aí que o Ocidente luta aí no Oriente para que tenha democracia. O que é a democracia? Controle social, né? Sobre os poderes e tudo mais, né? Então, é um discurso extremamente atrasado, arcaico, ou é discurso das emissoras de televisão que diz, olha, quem quiser, acesse o controle remoto. Mas eu quero pegar o gancho do Netinho para a gente lembrar algum episódio também que é interessante da campanha, né? Não sei se você se recorda, Lalo, uma das emissoras tinha um programa religioso e que satanizava as religiões afrodescendentes. Isso, é verdade. Né? Ou seja, tudo que é vinculado à raça negra é negativo, né? E o absurdo que nós temos nas emissoras de televisão, horários comprados por denominações religiosas ou emissoras, né? Controladas por confissões religiosas. E aí, né, até nós estávamos conversando, eu e o Gilberto, antes do programa, né? Quer dizer, se eu tenho recursos, se eu tenho capital, a minha fé ela pode ser difundida, mas se eu não tiver, não. Né? E a grande vítima e a grande vilã, né, que acaba até fortalecendo e dando discurso para essas religiões, é a questão das religiões afrodescendentes e hoje também a questão do islamismo. Né? Essa história do, são terroristas e tal. Quer dizer, é islâmico, é terrorista. Né? É afrodescendente, tem pacto com o demônio. Né? Então, isso também nós temos que estar revendo. E aí a questão do negro é muito ligado, né, às religiões afrodescendentes. As telenovelas, né, que o papel do negro, ou ela é ama de casa, ou ele é escravo, né? Quer dizer, sempre está num papel subalterno na sociedade, ele não tem possibilidade de galgar outros espaços. Então, esse debate não é feito, né? Eu acho que o Gilberto que colocou corretamente, porque é institucionalizado. Você pode sair do canal A, né? Sair daquele programa da loirinha infantil para outra loirinha infantil ou para moreninha infantil. Aí, determinado horário, você sai da violência policial da emissora A, vai para a violência policial da emissora B. Você não tem alternativa. O controle remoto resolve. É a mesmice, o controle remoto é a mesma coisa que se você tivesse um único botão. Olha, mais um tema que foi tratado também várias vezes ao longo desses 6 anos pelo VerTV, é o do esporte. E no programa em 2010, nós tivemos o prazer e a honra de receber no programa o ex-jogador Sócrates, que infelizmente depois faleceu. O Sócrates tem também uma visão bastante crítica, não só sobre a cobertura esportiva, mas sobre o papel da televisão em geral. Vamos recordar esse depoimento que o Sócrates deu no programa VerTV. É interessante que você vê o papel da televisão. Ela vende o sonho de consumo. Vende poder, vende dinheiro, vende sucesso. Beleza, mas não vende educação. Se você vende esporte, você tem que vender educação também. Claro, se você vende o sonho do moleque ter uma vida diferente daquela que ele tem hoje, você tem que vender educação. Inclusive para quem é ídolo desse garoto. Exatamente. Por que os nossos ídolos não estudam? Ídolos de futebol.
Eles são um exemplo péssimo para a sociedade. Saem da escola rapidamente, né? Abandonam. A estrutura, o sistema todo estimula que eles saiam da escola. Por que o Estado brasileiro não age em cima disso? Porque isso é fundamental para você mudar a realidade do país lá para frente. Porque a criança que nasce numa situação social precária hoje, o único sonho dele é jogar futebol, para sair daquele buraco. E se o ídolo dele não estudou, ele não vai estudar também. Claro, é a referência que ele tem. É um círculo vicioso que a gente não vai sair do buraco. A gente não vai sair, enquanto sociedade. E a televisão tem um papel decisivo nisso, ela tem que ter compromisso com a nação. Pode até ter seus interesses comerciais, mas tem que ter compromisso com a nação. Aliás, toda TV é uma concessão do Estado. Claro. O Sócrates toca numa questão que é interessante. O Neymar, né? O Neymar, a gente pode acompanhar pela televisão, acho que desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, sabe tudo que ele faz, quem são as namoradas, quem não são as namoradas. Eu nunca ouvi na televisão alguma referência à escola em que o Neymar estudou. Esse que o Sócrates falou agora. Né? Ou se ele, por que ele parou de estudar? Os jogadores de futebol não estudam, eles começam a jogar com profissional com 15, 16 anos, não vão para a escola. Eu não vi nunca a televisão tocar nesse assunto e eu acho que o Sócrates foi muito feliz ao lembrar esse tema, que é um tema também esquecido. Mas também a questão, eu acho que o Orlando até comentava isso, a questão das coberturas esportivas. Como é que você também tem uma opinião a respeito? Não, eu acho um absurdo, né, que uma emissora ela possa ter uma exclusividade, cerceando o direito, né, de que o conjunto da sociedade possa também ter acesso à informação, porque o esporte é algo muito forte na cultura brasileira, né? Quer dizer, então você não permite, não possibilita que setores da sociedade, ou parcela da população tenha acesso a eventos esportivos porque você tem um monopólio de uma única emissora. Quer dizer, isso também é um absurdo, quer dizer, isso é falta de um controle, né? Quer dizer, o fato de que você só pode ter acesso a determinados eventos esportivos se for por aquela emissora. Por aquela emissora. Caso contrário, você está fora. Marilena, em relação à educação, a televisão e a educação, como é que você vê esse comentário do Sócrates? A importância, né, de você ressaltar o aspecto positivo da educação, da escolarização, né? Eu acho que hoje no Brasil a gente tem, na verdade, dois grandes segmentos, né, que são os canais abertos e os canais a cabo. Então, dentro dos canais a cabo, você vê programas excelentes, né, canais muitas vezes voltados exclusivamente, né, para a educação, mesmo aqueles que não são voltados para a educação, quer dizer, com uma forma, né, de colocar os programas para criança, para adolescente, uma escolha desses programas e uma qualidade excelente nessa escolha. Então, na verdade... Pena que tem que pagar, né? Exatamente. Então, nós estamos vivendo uma desigualdade, inclusive social, de acesso, né? Alguém já disse que é uma apartheid, né? Você tem a TV dos ricos e a TV dos pobres. Exatamente, porque assim como no processo de educação geral, né, a gente ainda vê uma desigualdade muito grande entre a qualidade da educação pública e de uma parcela da educação privada, né, também não é toda, né? A gente está vivendo também isso no plano da comunicação, quer dizer, aquelas crianças que os pais têm mais dinheiro podem ter uma escola, uma televisão educativa, né? E uma escola de melhor qualidade. E as crianças que vêm das classes populares têm que assistir o canal aberto e têm que ver tudo isso que a gente está criticando. Quer dizer, né? A televisão pode ter um papel pedagógico importante, não pode? Mas fundamental. Mas ele tem um programa educativo às 5h30 da manhã, se eu não me falha a memória, para cumprir a tabela. Né? Gilberto, como é que você vê essa questão da educação também, né? Nessa relação, inclusive, com os alunos? Eu posso pegar o gancho do esporte. Eu não sou muito entusiasta do esporte, mas tenho uma opinião que dá para falar. Porque eu fico pensando, né, sobre... A gente também tem que enfrentar as emissoras de uma outra forma, né? Porque o país é muito diversificado, culturalmente, geograficamente, e porque as emissoras insistem em retratar o mesmo modelo de programação esportiva, né? Por que não investir num outro lado, quando eles não têm dinheiro, quando eles não têm acesso a uma determinada parcela, uma determinada fatia desse lugar aí que é o esporte, né? Outro lado você diz?
Porque existe uma variedade de coisas nesse país e quando a gente pensa no esporte, a relação com o jogo, né, e a maneira como as várias regiões, as várias culturas, elas se relacionam, elas promovem. Isso eu estou falando porque eu tive um caso de alunos que estavam querendo fazer um modelo de programa esportivo que era basicamente global, né? E eu falei, vamos pensar o esporte de uma maneira diferente, vamos pensar o esporte no âmbito da cultura. E aí eles começaram a ver as várias possibilidades que tinham e as pessoas... Quanta coisa existe, exatamente, né? No cotidiano, as pessoas, elas lidam com o esporte e com o jogo de uma maneira muito criativa e que não está na televisão, porque os programadores não têm interesse nesse tipo de veiculação. Gilberto, né? Muito obrigado. Gilberto, olha, nós estamos chegando ao final do programa, eu vou ter que interromper, eu acho que a gente pode voltar, talvez daqui a um ano, né? No 7º aniversário do VerTV, para ver se as coisas melhoraram. Eu espero que tenham melhorado. Né, Orlando? Muito obrigado, Orlando. Eu que agradeço, Lalo. Marlene, muito obrigado. Muito obrigada. Gilberto, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final de mais um VerTV. Eu quero agradecer, além de agradecer aqui aos convidados, lembrar que todos podem participar do programa enviando críticas, sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico, tvbrasil.org.br, ou nos acompanhando pelo Twitter. É cada vez maior o número de seguidores do VerTV no Twitter, @programa VerTV. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá.